10 de dezembro é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2019, completam 71 anos da aprovação desse documento. O que mudou no mundo de lá para cá? Em quais áreas nós avançamos e onde ainda precisamos evoluir enquanto governos e sociedade? O programa Outros Olhares de hoje abre espaço para discutir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fique com a gente, o programa está começando agora. Nós recebemos hoje aqui a professora da UNO Chapecó, Adriana Detoni, doutora em Serviço Social. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Juliana, de participar deste programa. E me parece ser fundamental que nós passemos a entender melhor o que vem a ser os direitos humanos de uma maneira mais ampla. E, para tanto, é fundamental que nós entendamos o que vem a ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o nosso principal ponto de conversa hoje, né? Claro. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, que bom. É importante mesmo a gente esmiuçar, entrar nesse documento, entender o momento em que ele foi construído. E essa é a primeira questão, professora. Lá em 1948, né, quando ele passou a ser adotado pela ONU, 10 de dezembro é a data, e por isso que a gente também escolheu falar desse assunto nesse momento, né? O que acontecia com o mundo? Que momento era aquele da construção da Declaração Universal? Então, nós estamos falando de 71 anos atrás, né? O que aconteceu nesse momento? Eu costumo dizer para os estudantes, quando trabalho esses conteúdos, que primeiro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é um documento seco, né? Como não é também, por exemplo, a Constituição Federal de 1988. Ela é um documento essencialmente histórico, e diria eu, né? Eu acho que é um grande patrimônio histórico da nossa humanidade, né? O que acontecia na época? Também costumo dizer que, talvez, se não tivesse ocorrido lá no século XX, a Primeira Guerra Mundial, como consequência dela a Segunda Guerra Mundial, e como consequência da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né? Onde mais de 18 milhões de pessoas foram encaminhadas para os campos de concentração. Dessas 18 milhões de pessoas, né? 8 milhões sobreviveram, né? E destes foram mais de 6 milhões de judeus, especialmente ciganos, homossexuais, que foram exterminados nos campos de concentração. Se nós não tivéssemos, infelizmente, vivido essa realidade no mundo, talvez nós não tivéssemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Talvez nós não falássemos em direitos humanos. Eu destaco isso porque é fundamental que nós conheçamos a história. Bom, até então se falava especialmente em direitos naturais, baseados no quê? Na Revolução Francesa, né, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e também a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então, quando nós estudamos os fundamentos históricos dos direitos humanos, a gente parte sempre da concepção dos direitos naturais, que focavam muito mais a questão das liberdades individuais, do direito à propriedade, né? E passamos então, a partir da Segunda Guerra Mundial e do evento, né, do nazismo, em função das atrocidades que foram cometidas, falar de direitos humanos. Certo. Ocorre então, nesse momento da história, o que a gente chama da internacionalização dos direitos humanos. Bom, em síntese, para entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o esforço que foi feito por vários países, inclusive unindo-se o chamado bloco capitalista, né, representado mais pelo Ocidente, e o bloco socialista, para conseguir realmente enfrentar a Alemanha, né, acabar com o nazismo, surge a partir daí então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quem foram as figuras, professora, que puxaram à frente para a escrita desse documento? Teve uma figura canadense aí que tomou a frente? Teve representantes então de vários países, né? Geralmente nós identificamos, quando a gente vai pesquisar na internet, enfim, uma figura muito tradicional, né, que é a Eleanor Roosevelt, né, com a Declaração Universal, mas ela é apenas uma das pessoas que expressa, né, claro, o esforço, né. Boa parte, então, da redação teve participação de canadense, chilenos, né, então teve uma série de, na época, estudiosos que elaboraram
Então, a Claro. declaração. Então, ela representa realmente o esforço conjunto de mais de uma nação. Olha só, interessante isso. No momento da votação, nas pesquisas realmente que a gente faz, geralmente aparece assim, 48 países votaram a favor da declaração, né? E não teve nenhum voto contra. Foi isso mesmo que aconteceu ou o que está nas entrelinhas aí? Então, não houve voto contra, mas houve abstenções, né? E essas abstenções representadas em especial para o chamado Bloco Socialista. Porque também nós não podemos esquecer que no início do século XX, então anterior à Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, né, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo já se movimentava, né, para o desenvolvimento, então, de bloco capitalista e bloco socialista. O que nós lemos, assim, é que em função de algumas restrições, especialmente do bloco socialista, não aos direitos humanos como um todo, mas por considerar que os direitos à igualdade deveriam estar mais expressos na Declaração Universal, houve a abstenções, né, especialmente de países representando, então, o bloco socialista, Olha ou só. o dito bloco socialista, né? Mas também não é correto dizer que houve negação em relação a esses direitos. Certo. Não. Então, lá em 1948, houve essa votação, né? Nenhum país votou contra, mas depois, em 1966, a declaração lá foi revisitada. Professora, o que aconteceu em 66? Então, nós temos que pensar sempre o século XX, né? As décadas, enfim, como os países, o mundo em si vai se movimentando. O que acontece? Quando, poderíamos dizer de uma maneira muito simples, assim, não houve uma unanimidade em relação a essa questão de direito à liberdade, que representa a questão dos direitos individuais, e o direito à justiça social, que são os direitos coletivos, representado então por esses blocos, isso vai desencadeando uma série de discussões no decorrer do século XX. Só então em 1966, a ONU passa a editar 2 pactos, né? O Pacto dos Direitos Individuais, Civis, Individuais e Políticos, que, em tese, representaria muito mais essa questão da expressão dos direitos individuais, da liberdade, e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Tanto é que alguns autores dizem o seguinte, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela viria a ser, então, o documento de 1948, associado aos 2 pactos de 1966. Esse seria o conjunto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é em 1966 que busca-se, não sei se a palavra mais adequada é resolver, mas abordar mais diretamente, em tese, essa contradição entre priorizar direitos individuais ou priorizar direitos coletivos, priorizar a liberdade ou priorizar a justiça social. Apesar de que isso também é discutível, né? Olha, mas assim, professora, você também como estudiosa da área, imagina a complexidade de se elaborar um documento onde mais de 50 países precisam entrar em um acordo com tanta diversidade cultural, entendimentos sobre religião diferentes, entendimentos sobre o ser humano. Regimes políticos diferenciados, Exato, né? Exatamente. Como é que você avalia a complexidade para se chegar a um consenso? Me parece ser complexo também responder essa questão. No meu ponto de vista, por que eu falava no início que eu acredito que é um grande patrimônio histórico, social, a declaração? Porque se nós formos estudar profundamente, né, e a Flávia Piovesan, que é uma professora da área do direito, ela deixa isso muito claro, ela vai dizer, olha, a Declaração Universal, ela visa assim contemplar a questão dos direitos individuais e da justiça social. O que não é simples e o que não é fácil, porque isso tem como fundo questões políticas, questões ideológicas, a gente não pode negar isso, né? Mas é possível sim. É possível. É possível, sim. Precisamos acreditar, possível, né? Claro, assim, com avanços, com recuos. Sim. Porque os próprios, você falava antes da Anistia Internacional, nós comentávamos, né? Se você pega, por exemplo, representantes da Anistia Internacional, eles dizem, olha, os direitos de um modo geral e os direitos humanos são os fundamentos de qualquer direito, eles estão sempre em construção, né? Eles não estão dados, eles não estão acabados, eles não estão efetivamente garantidos. Por isso a necessidade de nós nos
não sei nem se é conscientizarmos, mas nós compreendermos o que vem ser esse conjunto de direitos e entender esses movimentos históricos que ora avançamos, ora recuamos, né? E é nesse contexto que se dá a realidade. A realidade é essa, é a dinâmica. Claro, e na medida também que as sociedades avançam, amadurecem, né, o entendimento sobre o que é liberdade também vai mudando, o que é democracia, enfim, né? Exatamente. Professora, já que você citou a Anistia Internacional, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse movimento da Anistia Internacional, né? E do ponto de vista dos direitos humanos, qual é a relevância dele? Então, a Anistia Internacional é uma organização não governamental, eu sou inclusive associada, né, à Anistia Internacional, então na condição de associada recebo uma série de documentos, enfim, movimentos, né, que defendem os direitos humanos, a gente consegue se situar em relação a esse contexto em nível internacional. A Anistia Internacional é uma das entidades, poderíamos dizer, não apenas ela, né, mas significativas na defesa dos direitos humanos. Então, vai contemplar, como os direitos humanos eles são amplos, né? Então, ela vai contemplar uma série de lutas, enfim, de manifestos, e especialmente material educativo. Então, por exemplo, eu na condição de professora que trabalha a questão dos direitos humanos, eu vou me valer de muito material trabalhado, publicado, referenciado, por exemplo, pela Anistia Internacional. Olha só, ela vem fundamentar muita coisa. Agora, também, aproveitando esse momento que a gente está esclarecendo o papel de cada uma dessas instituições e organizações, né, para depois, no segundo bloco, a gente entrar um pouquinho mais nos artigos da declaração, o que é a Liga das Nações Unidas, né? E também queria que você falasse um pouquinho da Carta das Nações e como que tudo isso constituiu a ONU, que é hoje a instituição que a gente conhece. Isso. Então, nós poderíamos dizer que, de uma maneira muito simples também, assim, que a Liga das Nações é anterior, né, à ONU, e que a Carta das Nações seria anterior à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, foram movimentos que ocorreram lá no início do século XX, motivados especialmente pela Primeira Guerra Mundial, onde já se percebeu as atrocidades cometidas, né, milhões de mortes, enfim, a questão especialmente... Na verdade, são movimentos em busca da paz. Eu gostaria muito de frisar isso, e eu tenho dito muito para os estudantes, especialmente numa época onde nós vivemos o que eu passo a denominar como uma ressignificação às avessas do que são os direitos humanos. Se nós formos efetivamente, então, estudar a finalidade lá da Liga das Nações, né, que vai desencadear na ONU, da Carta das Nações, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na verdade são movimentos pela paz. Certo, né, pela mesmo paz objetivo. Mundial, pela paz social, pela paz individual. E aí eu pergunto para os estudantes, né, e me refiro a eles porque é com quem eu interajo mais nessas discussões, né? Quem não quer paz? Né? Nós, cidadãos comuns. Né? Quem não quer paz, quem não precisa de paz. Exatamente. Né? E falar em direitos humanos é falar essencialmente da busca pela paz. Certo, a gente está aqui falando de direitos muito básicos, né, professora? Daqui a pouquinho nós vamos seguir a nossa conversa, pode ser? A gente vai fazer um rápido intervalo agora e... Em seguidinha, nós seguimos aqui dialogando sobre os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O intervalo é rápido e nós já voltamos. Chapecó é um dos maiores polos de industrialização de carnes e concentra frigoríficos que empregam trabalhadores do oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Você já parou para pensar como é o cotidiano de trabalhadores que viajam quilômetros para trabalhar aqui? Este foi o tema da pesquisa de conclusão de curso das egressas de Psicologia, Gilce Rodrigues Chaves e Gesiane Camargo. Elas entrevistaram pessoas que se deslocam de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul para trabalhar em frigoríficos de Chapecó. O objetivo foi identificar o impacto que o trabalho em agroindústrias frigoríficas pode causar à saúde mental dos trabalhadores. As estudantes concluíram que fatores diversos, como a repetitividade, monotonia, o frio, jornadas exaustivas e exigências físicas, mentais e emocionais, têm contribuído para o adoecimento mental dos trabalhadores da agroindústria, principalmente os que se deslocam de outras cidades. Este risco à saúde mental afeta não somente os trabalhadores, mas também suas famílias.
A pressão pelo aumento da produção, as relações de hierarquia e o ritmo intenso, com poucas pausas para descanso e alimentação, provocam um desgaste no estado mental por não conseguirem visualizar perspectivas de futuro. A Constituição Federal define que a saúde é um direito de todos os brasileiros e é dever do Estado garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doenças. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é responsável por prevenir o adoecimento dos trabalhadores com ações de promoção, proteção, prevenção e vigilância. Eu sou Ana Virtuoso e este é o Uno Ciência. Até a próxima! De volta com Outros Olhares, hoje falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nesse dia 10 de dezembro completa 71 anos. E a nossa convidada é a doutora em Serviço Social, professora da UNO-Chapecó, Adriana Detoni. Professora Adriana, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco, né? E eu gostaria de começar já esse segundo bloco aqui com uma pergunta um tanto polêmica, assim, né? Em que momento da história, em que situação que foi entendido que os direitos humanos defendem bandido? Como é que é isso, professora? Complexo. Eu costumo também dizer que, no meu ponto de vista, né, a gente sempre tem que respeitar as opiniões, quais sejam elas, né? Há uma ressignificação às avessas do que vem a ser os direitos humanos, né? E em especial essa expressão, né, de que quem defende direitos humanos defende bandidos, talvez seja a maior expressão da ressignificação às avessas do que vem a ser os direitos humanos, né? Como que isso se expressa, né? Aquelas frases clássicas, né? Tá com pena? Leva para casa, né? Direitos humanos para humanos direitos. Talvez então, né, após essa vírgula, nós poderíamos nos perguntar: quem são os humanos direitos? O que é um ser humano direito, né? Porque geralmente essa concepção de que direitos humanos defendem bandido, quase que automaticamente a gente vai imaginar o quê? A favela, o negro, pobre, né? Aquele que, via de regra, talvez tenha sido, né, a pessoa que mais os direitos humanos foram supridos desde que nasceu, porque basicamente direitos humanos é direito à vida, direito à dignidade, né? Bom, pensar dessa forma significa você justificar a criminalidade? Nunca. Justificar a violência? Nunca, né? Em nenhum momento os direitos humanos vão adotar um discurso de justificativa da violência. Isso não está escrito em lugar nenhum lá. De justificativa da marginalidade, jamais. Muito pelo contrário. O discurso predominante dos direitos humanos é pela paz, é pela fraternidade, né? É pela justiça, né? Quando fala em justiça social, abrange também a justiça. E aí eu costumo dizer para os estudantes, me digam lá nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aonde que está escrito, então, que os direitos humanos, como se fosse uma entidade, que não são uma entidade, onde que está escrito que defende bandido? Porque você vai encontrar um artigo que vai dizer o seguinte: caso eu, você, qualquer pessoa tenha sido acusado da prática de um delito, eu, você ou essa outra pessoa tem direito a um julgamento justo, público e imparcial. Um julgamento público e imparcial. É isso. Né? Então, me parece que a gente tem que começar a estudar mais, a compreender mais, até para entender até que ponto a gente não entra numa roubada em relação a alguns discursos. Da onde que surge isso? Em especial, após o período da ditadura militar, porque realmente, assim, o AI-5, ele suprime, é o período da história do Brasil que mais suprime os direitos de uma maneira geral, né? A gente passa, então, ali pela redemocratização do país e, especialmente no governo do Franco Montoro, já no período de redemocratização, ele passa a pensar, né, sobre a questão da tortura, né, nos presídios e passa a pensar uma política de humanização dos presídios. Ali começa um movimento inicial no sentido de interpretar isso como se fosse defender bandido. Sim. Na verdade, se nós dermos esse salto na história, hoje, dados oficiais do governo
sinalizam a existência de tortura, né? Ninguém está dizendo que todos os presidiários são torturados, mas efetivamente existe, né? A gente sabe que o sistema presidiário no Brasil, né, ele não recupera, isso não é novidade para ninguém, né? Então, me parece que a gente teria que começar a abrir uma discussão mais ampla e mais qualificada desse ideário de que, bom, defender direitos humanos é sinônimo de defender bandidos. Não. E a gente já desmistifica esse olhar quando começa a falar ver o primeiro, o segundo, né, os 30 artigos da Declaração Universal. Basta isso. Certo. Tem alguns artigos, inclusive, que a gente separou aqui, professora, para discutir contigo. E tem o artigo 5º e o artigo 9º, que falam mais ou menos assim: ninguém será submetido a tortura, castigo cruel, desumano, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, né? A partir desses dois artigos, professora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que foi esse recorte, então, da ditadura militar que a gente viveu. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela já existia, porque ela é de 48, sim, né? Sim. E a gente viveu esse período aí da ditadura de 64 a 85. A declaração foi ignorada durante a ditadura ou ela foi atendida em partes? Como aconteceu? Como a Declaração Universal, ela vai contemplar uma série de direitos que vão desde os direitos individuais, né, pegar do extremo, diríamos ao outro, ao direito à paz. E eu falo isso, né, vocês sabiam que a gente tem o direito à paz, né? Me parece que seria também um tanto irresponsável nós dizermos que não houve no decorrer do século XX no Brasil a garantia de direitos. Prova disso são, por exemplo, os direitos trabalhistas, né? São lá da década de 40, né? Então não é que no Brasil, no início lá, ou até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou mesmo no período da ditadura militar, nenhum direito humano fosse garantido, não é isso. Agora, foram períodos também de restrição de direitos. E isso culminou, especialmente o maior período de restrição dos direitos humanos, foi o AI-5, né? Que acho que já não precisa nem comentar muito sobre o que representou o AI-5. O que acontece? Andando na história, né? A gente passa então pelo período de redemocratização, o movimento, especialmente o movimento da Direta Já, a Assembleia Nacional Constituinte e efetivamente lá a Constituição Federal em 1988. Em 1988, se prima pela questão dos direitos humanos justamente em função da história recente, né? Então, por exemplo, o que são direitos fundamentais se comparados aos direitos humanos, né? E isso está muito claro, especialmente no artigo 5º da Constituição, na verdade já no primeiro artigo, né? Os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados. Então, se nós formos falar em termos de direitos humanos na nossa realidade, a gente vai falar em direitos fundamentais. Certo. Né? Agora, também eu acho que dizer que não havia nada de direitos humanos antes ou durante a ditadura, acho que a gente tem que relativizar também e entender, porque os direitos eles são muito amplos, né? Certo. E a declaração, ela influenciou diversos países a formar suas constituintes e tudo mais, né, professora? Mais um artigo aqui, dois, na verdade, que eu gostaria de trazer para a nossa discussão. O artigo 18 e o artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião e direito de expressar isso também, né? A gente vê com frequência nas mídias muitos ataques que acontecem a templos religiosos, pessoas sendo perseguidas pela sua opção religiosa. Então, nesse quesito a gente precisa avançar ainda muito, professora. Como é que você avalia essa questão? Eu acredito que em todos os quesitos, né? Porque uma construção verdadeiramente respeitosa e democrática, a gente tem que se policiar em todos os momentos, né? Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Nossa, isso parece tão óbvio, né? E é tão óbvio. Isso tem a ver com a questão do Estado laico, que é uma discussão muito frequente hoje, né? Por exemplo, o Estado laico ele vai garantir que eu tenha minha própria religião, você tenha, e sejam respeitadas essas religiões, né? Tem a ver com a liberdade de consciência, de livre expressão, se bem também que eu coloco para os estudantes, né? Livre expressão também tem um limite, né? Claro. Tanto é que isso está lá, né, no Código Penal, a questão, eu posso sim me manifestar, desde que eu não cometa injúria, difamação, calúnia. Então a gente sempre tem que, para qualquer, isso vai estar lá no artigo 30, inclusive, né?
para qualquer direito, eu tenho que entender, não como um direito puro e simples aí, mas como ele se coloca no contexto. Eu tenho né? um dever também de saber o limite. Isso, você falava antes da tortura, que eu acabei esquecendo de comentar, né? Essa questão da tortura, e isso está na nossa Constituição Federal, tem sim muito a ver não só com o ideário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem muito a ver com a questão do que se praticava nos campos de concentração nazistas, como o que aconteceu no período da ditadura militar no Brasil. Até hoje a gente sabe que tem pessoas que as famílias jamais, né, Sim. Vão talvez saber o que aconteceu com os seus filhos, né? Então, acho que nós também temos que sempre olhar um pouquinho mais além, assim. Será que se eu, enquanto cidadão, concordo com que você seja torturada, ou isso tem muito a ver com a questão dos presídios, né, uma outra condição, eu não estarei abrindo o canal para que eu talvez possa ser torturada numa outra condição? E aí eu trabalho muito com violência doméstica, né? Quem diz que muitas mulheres não são torturadas no Brasil, né? Quem disse que crianças têm um índice altíssimo de abuso sexual, também não passam por torturas, então a gente tem sempre que ampliar o olhar. Será que em eu defendendo a tortura, eu não amplio ela para a sociedade e aí eu me torno vulnerável? Aí é que tá, né? Tem um artigo, inclusive, que eu tinha separado aqui pra gente conversar, que é o artigo 25, que fala da maternidade da infância, que tem direito a cuidados e assistências especiais. E, ao mesmo tempo, a gente vê os números de violência contra a mulher, feminicídios, abusos sexuais contra crianças, crescendo cada vez mais, professora. Isso é muito assustador, né? Assustador. Quando nós falamos, então, mais especificamente em violações dos direitos humanos, não tem como não estudar grupos específicos, né? Mas olha só, nós estudarmos grupos mais vulneráveis às violações, que incluem, em especial, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, homossexuais, né? A gente escuta a questão racial, a questão indígena, né? A questão dos imigrantes e refugiados. Não significa dizer que direitos humanos, eles são apenas voltados, ou deveriam estar voltados apenas a esses grupos vulneráveis, né? Contudo, como nós falamos em direitos humanos, nós temos que olhar as violações. Então, vamos pegar a questão da violência contra a mulher. Ontem mesmo, eu conversava com homens que praticam violência, né? Um trabalho que tem em Chapecó. E um deles falou assim, professora, né? Olha só, depois dessa Lei Maria da Penha, por que a senhora acha que tanta mulher morre? E aí eu perguntei para ele, será que o problema está na lei? Será que a lei por si só resolve os nossos problemas? Então me parece que tanto a Declaração Universal como a Constituição Federal, os pactos lá que derivaram da Declaração Universal, por si só a lei não resolve, né? A gente precisa fazer todo um trabalho tem que discutir, tem que conversar sobre essas coisas. Porque se nós não começamos efetivamente a conversar de uma maneira séria e responsável sobre esses assuntos, não tem lei que dá conta. Exato, exatamente. Agora, professora, também na sua avaliação, assim, olhando para todo esse caminho percorrido, 71 anos, com certeza a gente teve muitos avanços, né? Em quais áreas a gente realmente conseguiu cumprir a declaração, ou em que pontos que ela mais teve avanços ao longo aí da história? Talvez a questão da liberdade, né? Das liberdades, em especial as liberdades individuais, né? Me parece que porque a primeira luta na humanidade, as primeiras lutas, as primeiras revoluções e direitos, eles derivam de lutas e de revoluções, isso a história mostra, né? Foram pela liberdade. Então a gente vai pegar lá, por exemplo, o Estado absolutista no período feudal, onde, por exemplo, se eu fosse viúva, né, eu teria que pedir permissão lá para o meu senhor para ficar solteira, né? E quem sabe até pagar lá. Mas eu gostaria de casar novamente, eu teria que pedir permissão. Certo. Eu sempre digo que esse, por exemplo, é um exemplo assim do quanto as pessoas não eram donas de si, donas dos seus desejos, né? Então a liberdade sempre foi a primeira grande luta da história da humanidade, foi pela liberdade. Por isso a importância das liberdades individuais, e nós temos que, mesmo quem critica, acho que nós temos que entender esse contexto, né? Talvez, assim, a gente tenha avançado muito em relação às liberdades, né? Me parece que a questão da igualdade, ainda assim, a gente está muito distante. Se nós pegarmos, por exemplo, dados no Brasil, falando da nossa realidade,
A própria Oxfam, há um ano atrás, divulgou. A Oxfam é uma outra organização internacional que surge a partir da Segunda Guerra Mundial para trabalhar também essa questão dos direitos humanos. Ela vai demonstrar que 6 brasileiros, né, 6 famílias, né, têm renda equivalente a 45 milhões de brasileiros. Então, eu sempre digo, tem alguns autores que dizem, estudiosos que dizem, o Brasil é o país mais desigual do mundo, né? Só trazer esse dado, dizer que 6, eu digo assim, não chega para encher uma mão, né? Sim. Corresponde a 45 milhões, então me parece que no mundo, né, nós ainda teríamos muito que lutar, ou enfim, que fazer, especialmente os governos, para dar conta, especialmente do que talvez a gente chame de justiça social, maiores condições de igualdade, que tem a ver com fraternidade, também tem a ver com redução de violência e também tem a ver com paz. Certo. Paz no mundo, paz em casa, paz nas nossas relações cotidianas, né? Claro, e é isso que eu ia te perguntar também, professora, já para a gente se encaminhar aqui para o fechamento. A gente fala muito do papel dos governos, das instituições, né, em relação ao cumprimento da declaração e o quanto é importante o trabalho também que seja feito macro, né? Agora, nós, cada um de nós, quem está nos acompanhando aqui o programa, o que a gente pode fazer enquanto ser humano, enquanto indivíduo, na nossa casa, no nosso espaço, para que essa paz seja alcançada e para que esses direitos fundamentais sejam cumpridos? Se nós traduzíssemos isso, tentássemos traduzir isso numa palavra, talvez eu escolheria a palavra respeito. Respeitar as pessoas, né? E saber que as pessoas não precisam dar satisfação em relação às suas escolhas, às suas vidas, né? Vou entrar num assunto polêmico, né? A questão da sexualidade, que é o direito à orientação sexual e identidade de gênero. E às vezes eu digo assim, traduzindo isso para o cotidiano, né? Como que eu me acho no direito de julgar a tua sexualidade e pensar que, da forma como você se realizaria melhor enquanto ser humano, né? Então talvez nós tenhamos que parar um pouco e pensar, usar empatia, questões básicas, assim, porque nós julgamos muito, né? Eu acho que a gente tem que talvez parar de julgar mais, né? E sermos um pouco mais empáticos e assim respeitar as pessoas. As pessoas não precisam me agradar, né? Desde que me respeitem, eu as respeite, né? E talvez assim também a gente sair um pouquinho dessa armadilha ideológica, não que também direitos humanos não tenham contexto, tudo é ideológico, né? Que direitos humanos são coisa de esquerda ou de direita, né? Direitos humanos, eles não são nem da direita, direitos humanos não são nem da esquerda, né? Já que a gente vive uma época de polarização, muito banalizada, inclusive, direitos humanos são de todos, né? E eu acabo, assim, ficando feliz, né? Quando eu percebo que as pessoas com quem eu converso, os estudantes, eles acabam identificando, olha, direitos humanos têm a ver com a minha vida, né? Direitos humanos têm a ver com a possibilidade de eu escolher minha religião, de eu constituir minha família, coisas básicas. Direitos humanos são questões cotidianas. Então, talvez resumir. Eu, particularmente, tolerância não é uma palavra que eu gosto muito, porque te tolerar talvez signifique dizer, não, eu não gosto muito, né? Como se você tivesse que me dar satisfação. Sim. Então, Respeito seria a melhor palavra. Respeito, paz, fraternidade, afinal somos todos seres humanos. Claro. Né? Professora, queria te agradecer muito aqui pelos seus esclarecimentos, pelas suas contribuições, acho que foram muito valiosas para a gente avançar um pouquinho e tentar entender um pouco melhor essa declaração e o que nos constitui, né, o que nos garante que a gente possa transitar, ir, vir, ter nossas escolhas, né, em paz, em liberdade. Muito obrigada, professora Adriana Detoni, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço também a oportunidade de ter participado, me parece que essas conversas, elas serão sempre necessárias. Acho que se nós não começarmos a conversar sobre isso, a nos vermos enquanto respeitosamente, né, também nós não avançamos enquanto coletividade, enquanto humanidade, então sempre necessário. Talvez eu tenha colocado algumas coisas que nem todas as pessoas concordem, eu acho que isso faz parte. Direitos humanos tem a ver também com democracia, com respeito, especialmente o respeito à diversidade de ideias, de escolhas, de vida, né? Claro. Então, eu acho que vou estar sempre aberta para conversar sobre isso, inclusive num bate-papo. Ótimo, mas contribuiu bastante com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, o Outros Olhares dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.